Então, vamos recapitular um pouquinho do capítulo 3 para continuarmos. No capítulo 3, nós vimos que Pedro e João curaram, na porta do templo, um homem de 40 anos que já havia nascido aleijado, então ele tinha ficado todo esse tempo aleijado, né? Isso aconteceu na hora da oração, eram 3 horas de oração diárias, às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Nessas horas de oração, o templo ficava lotado, né? As pessoas eram horas de orações. Eu mostrei para vocês desde Daniel, né? Daniel já respeitava essas 3 horas de oração. Então, eram horas respeitadas pelos judeus, eram horas que o templo ficava lotado de pessoas. Vocês vão ver aqui a consequência aqui da pregação de Pedro, agora novamente, né? Vão ser 5.000 convertidos no final dessa história aqui. Então, era 3 horas da tarde, hora da oração, né? Quando aconteceu essa cura do aleijado, o templo estava lotado, e todos se maravilharam com o aleijado, saltando e louvando a Deus o templo. Eles, todos os dias, eles carregavam aquele aleijado para a porta do templo, e as pessoas sempre, né? Sempre passavam por aquela porta, era a porta formosa, né? Era a porta, não era, porque o templo, a área maior do templo, tinha diversas portas, mas o aleijado estava na porta formosa, que eu mostrei para vocês no último estudo, e a porta formosa era a única porta que dava acesso à área mesmo sagrada do templo. Então, era ali que esse aleijado estava colocado. Então, os judeus, de fato, eles passavam, todos eles, por essa porta, né? Alguns deles, todos os dias, diariamente, passavam por essa porta e conheciam aquele aleijado ali, né? E então se maravilharam quando o aleijado começou a saltar e louvar a Deus no meio desse horário de oração, né? Isso deve ter sido um rebuliço ali, né? Naquele horário de oração. E todos ficaram maravilhados com isso, seguiram o aleijado foi com Pedro e João, e todos seguiram, né? Maravilhados o que estava acontecendo. Então, todos maravilhados com o aleijado, saltando e louvando a Deus no templo. Pedro, então, fez uma pregação chamando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. É dessa forma que termina o capítulo 3, né? E agora, no capítulo 4, nós temos a continuação da história e o resultado da pregação de Pedro nessa ocasião. Lembrando, comentei com vocês, que o Espírito Santo criou a ocasião para a pregação de Pedro, né? Com a cura desse aleijado de 40 anos, o Espírito Santo cria essa oportunidade para que as pessoas estejam abertas a ouvir a palavra, né? E a ouvir a pregação de Pedro. E vamos ver, então, a consequência disso. Tem consequências boas e ruins, né? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, vocês podem imaginar que nós estamos aqui a gente não sabe exatamente quantos dias se passaram do Pentecostes até esse novo episódio aqui dessa cura, mas pelo que dá a impressão, foram pouquíssimos dias, tá? Então, digamos que nós estamos, nesse episódio aqui, nós estamos a 60 dias da morte e da ressurreição de Jesus. Pentecostes foi 50 dias, e isso aqui aconteceu talvez dentro daquela primeira semana ainda, esse novo episódio aqui. Então, nós estamos aí há 2 meses da morte e da ressurreição de Jesus. O assunto está fresco ainda. Se fizeram o que fizeram com Jesus e perseguiram Jesus e não queriam Jesus e crucificam, quer dizer, essa abominação a Jesus, vocês podem imaginar agora que eles não estão absolutamente nada contentes quando os discípulos de Jesus agora, eles achavam que eles tinham terminado com o problema, crucificando Jesus, mas agora os discípulos de Jesus começam a vir para o templo e a curar no templo, como Jesus fazia, né? E a multidão maravilhada ouvindo o que eles tinham a dizer. Então, essa classe dominante judaica está revoltada com o que está acontecendo.
E daí diz aqui que o capitão da guarda, alguns detalhes, né? Capitão da guarda, os levitas eram os guardas do templo. Se vocês olharem lá em 1 Crônicas, capítulo 26, praticamente a metade do capítulo 26 é só sobre os levitas que deveriam guardar o templo, né? Eles eram responsáveis pelos portões do templo, pela sala do tesouro, onde se guardavam as ofertas, né, os donativos, e pelos, não espações, né, pelos espaços do templo, né, as diversas salas que eram compostas, que compunham o templo. E o capitão da guarda estava abaixo apenas do sumo sacerdote, né? Então, é um cargo extremamente importante. Então, primeiro, os guardas do templo eram formadas, essa guarda do templo era formada por levitas, inclusive, curiosidade, eu estava dando uma olhada hoje, lá na época de Davi, os levitas escolhidos para ser guardas do templo eram os filhos de Corá ou Coré, depende da tradução da Bíblia, e de Merari, que, por sinal, também são aqueles levitas cantores, né? Então, tinha alguns que cantavam e tinha outros que eram policiais do templo. Interessante. Mas, enfim, então eram os levitas que tinham essa responsabilidade e tinha o capitão da guarda, e o capitão da guarda estava abaixo apenas do sumo sacerdote. Quem mais a gente vê aqui, né, dessa liderança judaica? Os sacerdotes e os saduceus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, talvez vocês saibam, mas vamos recordar. Os saduceus eram a classe sacerdotal. Eles eram descendentes de Arão, né? Então, lá, o sacerdócio, onde começa o tabernáculo? O tabernáculo começa lá com Moisés, na saída do povo do Egito, quando Deus manda construir o tabernáculo. E daí também Deus institui os sacerdotes, né? E o primeiro sacerdote foi Arão. Então, os saduceus eram descendentes de Arão. Então, era essa classe sacerdotal desde Arão, passando por Zadok, que era o sacerdote na época de Davi, né? Então, eles eram um clã, uma classe sacerdotal. Eram os responsáveis pelo templo, né? E na época de Jesus, eles eram os aristocratas, era a classe alta. E na época de Jesus, uma classe já extremamente politizada, sabe? Eles estavam meio que em conluio com os romanos. Então, bem, eu diria assim, bem pervertidos já. Uma classe religiosa de sacerdotes, mas que se meteram na política, que é classe alta, aristocracia, e estão lutando, às vezes, mais pelos seus próprios interesses do que os interesses de Deus. Infelizmente, essa é a situação na época de Jesus e essa é a situação na época dos apóstolos. Interessante também que, se vocês vão notar agora e daqui a pouco, novamente, na época de Jesus, quem pegava muito no pé de Jesus, os saduceus também, mas os que a gente mais vê são os fariseus. E aqui no início de Atos dos Apóstolos, são principalmente os saduceus que a gente vê né, tentando silenciar os discípulos de Jesus. Talvez até porque nesse início eles estão bastante nessa área do templo aqui, e os saduceus são os donos dessa área do templo, né? São os responsáveis pelo templo. Então eles querem silenciar a voz dos discípulos aqui no templo. Mas, além de Pedro e João estarem ensinando o povo sobre Jesus, que já era desconfortável para eles, provavelmente mostrando como Jesus cumpriu as profecias, né? Quando Pedro e João estão ensinando o povo, diz aqui, né? Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo. O que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando, provavelmente, nesse ambiente do templo, ensinando os judeus como Jesus cumpriu as profecias e Jesus é o Messias prometido, o ungido de Deus, o Cristo prometido, né? Então, provavelmente, eles estavam mostrando como Jesus cumpriu as profecias, mas ainda proclamavam a ressurreição. Então, além de ensinar sobre Jesus,
Os discípulos ainda estavam pregando, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E Marcos 12:18 diz que os saduceus dizem que não há ressurreição. Portanto, esse grupo dos saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E uma das principais ênfases da proclamação e da pregação de Pedro era a ressurreição de Jesus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, tudo aqui incomoda. Incomoda a presença dos discípulos de Jesus do templo, incomoda que os discípulos tenham curado, incomoda que as multidões queiram ouvi-los, incomoda que eles estejam ensinando as multidões e incomoda ainda mais que eles estejam proclamando ressurreição dos mortos, que é uma doutrina que os saduceus até nem acreditavam, né? Ia contra o que eles ensinavam. Então eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque o que vai se reunir no dia seguinte é o Sinédrio. O Sinédrio se reunia de manhã. Então, agora é de noite, eles trancam eles na prisão. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, pessoal. Então, a primeira consequência que a gente vê da pregação de Pedro é perseguição e prisão, tá? E a gente não... Isso precisa ficar claro, que desde o princípio foi assim. Quando Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando mentirem e disserem todo mal contra vocês. Jesus profetiza isso. E, meus irmãos, até hoje é assim. Os cristãos não precisam esperar que não vão ser perseguidos. Os cristãos vão ser perseguidos. Quando os cristãos pregam sobre Jesus, quando os cristãos se posicionam dentro das verdades de Deus e defendem as verdades de Deus, os cristãos vão ser perseguidos. Foram perseguidos. O próprio Jesus foi perseguido. E a gente poderia voltar para o Antigo Testamento, e vocês vão ver que os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. E até hoje, os cristãos que se posicionam, os cristãos que tentam, que falam de Jesus, né? Tenta falar sobre Jesus abertamente no contexto universitário hoje, para ver do que né, o jovem vai ser taxado no ambiente universitário. Muitos vão criticá-lo. Experimenta falar sobre Jesus e querer defender Jesus. A gente está vendo isso nas discussões do Congresso Nacional, que Bíblia já não tem mais vez, né? Isso é uma questão de fé, né? Já se nega praticamente isso. Então, essa perseguição é própria dos cristãos. Quando os cristãos pregarem sobre Jesus, quando os cristãos se posicionarem em favor da verdade divina, sempre vai haver perseguição. Essa é a primeira consequência. Mas, então, essa primeira consequência poderia levar a gente a dizer, então, não vou falar, vou ficar quieto, para não me, né? E daí Jesus vai dizer, né? Quem quiser salvar a sua vida, salvar a vida se você ficar quieto, não falar nada, não testemunhar da sua fé, não se posicionar, então tudo bem, você vai ter paz, você vai salvar a tua vida, ninguém vai te criticar. E daí Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida por minha causa, esse a achará, ou esse será salvo, né? Essa é a questão. Então, a perseguição, prisão, ameaças, né? Gozações, né? Que a gente pode sofrer, pode levar a gente a dizer, então não vou me posicionar, então não vou testemunhar. Não deve ser assim. Justamente o contrário. Quando a gente se posiciona e quando a gente testemunha, então o Espírito Santo pode agir através da palavra. E aí nós temos que ver a segunda consequência. A segunda consequência da pregação foi a conversão de 5 mil pessoas. Então, Pedro e João, sim, foram presos por causa disso. Mas o Espírito Santo, através da pregação, converteu 5 mil pessoas, né?
o Pentecoste divino, a festa da colheita do Espírito Santo está acontecendo. Vamos relembrar que o Pentecostes era a festa do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, a festa do Pentecostes era uma festa da colheita dos frutos, da colheita do cereal, né? E no Novo Testamento, o Pentecostes é a colheita dos frutos de Deus. E é a colheita do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo está fazendo. Então, vejam que fantástico isso aqui, né? No dia do Pentecostes foram 3.000 convertidos. Na pregação de Pedro no dia do Pentecostes. E agora, nessa segunda ocasião, na cura do aleijado e na próxima pregação de Pedro, diz que 5.000 pessoas. A gente só não tem certeza absoluta se Lucas aqui está somando os 3.000 do Pentecostes mais 2.000 agora, ou se foram mais 5.000 nessa segunda vez, depois da cura do aleijado. Se foi uma soma, nós já temos aqui 8.000 convertidos em questão de uma semana, talvez, né? Agora, mesmo que não tenha sido, mesmo que Lucas está pegando os 3.000 do Pentecostes, somando mais 2.000 dessa segunda ocasião aqui, de qualquer forma, são 5.000 em uma semana, isso é esplêndido. Então, vejam a colheita, né? A colheita do Espírito Santo, a festa da colheita, o que o Espírito Santo está fazendo agora na pregação da palavra, né? E me chamou a atenção hoje também, lendo isso, que Jesus também fez milagres, reuniu, ensinou multidões, né? Até ali no templo, né? Mas não é dito que milhares foram convertidos. Já notaram isso? Jesus reuniu as pessoas, reunia multidões, mas onde é que diz que milhares foram convertidos? Daqueles que estavam ouvindo Jesus, ou que viram as curas de Jesus, que milhares foram convertidos. A gente não vê isso. Interessante, chama atenção. Talvez, provavelmente, fazia parte do plano de Deus de que a colheita viria com a ação do Espírito Santo. E agora, quando o Espírito Santo vem, a gente vê isso claramente, né? Jesus diz para os discípulos esperarem até que sejais revestidos de poder, né? No dia do Pentecostes. Então, realmente, a colheita parece vir depois da descida do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo agindo agora através da pregação, agindo através da palavra e convertendo os corações. E é uma colheita fantástica, né? Em questão de uma semana, 5 a 8.000 pessoas, né? Então, eles ficaram presos naquela noite, né? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Deixa eu de novo dar uma explicação aqui, relembrando algumas coisas. O que são isso? As autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. São o famoso Sinédrio, né? Inclusive, se vocês pegarem algumas Bíblias, a nossa, inclusive, mas quase todas as versões da Bíblia dão o título para essa parte aí de Pedro e João perante o Sinédrio. Então, essas autoridades, líderes religiosos e mestres da lei eram os que formavam o Sinédrio. O Sinédrio era quase o Supremo Tribunal Federal religioso, né? Que nós temos hoje aqui. Tinha o poder romano, no caso Pilatos era o poder romano, mas os romanos davam uma grande liberdade para os povos conquistados de viver a sua religiosidade. E os judeus podiam viver a sua religiosidade e podiam seguir as suas leis religiosas. E o Sinédrio, então, era dentro da religião judaica e dos judeus, o Sinédrio era quem comandava toda a questão religiosa. O Sinédrio era formado de 70 pessoas, 70 em geral anciãos, né, pessoas de mais idade, 70 pessoas mais um, que era o sumo sacerdote. Uma maioria deles era formado de saduceus, com uma minoria de fariseus e mais alguns escribas, né? Então, vocês podem ver aqui embaixo, estavam ali Anás e Caifás, né? Anás era o sogro.
Quando Jesus foi preso também, ele esteve diante de Anás e de Caifás. Anás, ele já estava aposentado, o sumo sacerdote na época era Caifás, já, né? Anás era o sogro de Caifás. Então, você vê que aqui tudo são sacerdotes. João, a gente não sabe exatamente quem presume-se que João seja o filho de Caifás. Alexandre, a gente não tem maiores informações. E todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então, na verdade, Pedro e João estão agora diante do sinédrio, desse poder legislativo judaico, né? Prestando contas do que eles fizeram. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, vejam, eles estão sendo julgados por um ato de bondade, eles curaram o aleijado, eles estão sendo chamados para prestar conta de uma bondade que fizeram, né? Então Pedro fala isso, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pessoal, que coragem! Que coragem! Fazia 60 dias que Jesus tinha sido preso por esse pessoal aqui, por esse sinédrio, tinha sido condenado por esse sinédrio há 60 dias. As pessoas não mudaram em 60 dias, era o mesmo sinédrio que tinha condenado Jesus à morte. E agora, Pedro e João, diante desse sinédrio, eles não se envergonham, eles não se calam, e Pedro faz esse discurso fortíssimo, acusativo, e diz com todas as letras: foi em nome, saibam os senhores, todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro não se envergonha do nome de Jesus. Lembrem, o mesmo Pedro que 60 dias antes tinha negado Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus quando estava lá no pátio, né? Que Jesus estava preso, ele estava no pátio, ali no pátio, para não ser preso naquele dia. Pedro negou Jesus 3 vezes e disse: eu não conheço tal homem. E agora esse mesmo Pedro, 60 dias depois, está dizendo aqui, enfrentando o sinédrio de frente, já tinha ficado a noite toda na cadeia, chega na frente desse pessoal, não nega, pelo contrário, diz: é em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. E aqui novamente ele está dizendo: ele foi ressuscitado dos mortos. Isso é uma prova incontestável de que ele de fato era quem ele dizia ser, que ele era o Messias. E vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Este homem, por causa dele, este homem está aí curado diante dos senhores. Quer dizer, foi em nome de Jesus que nós curamos esse. E Pedro não tem vergonha e fala abertamente, custe o que custar. Ele não sabia ainda o final dessa história. Ele poderia ser morto como Jesus foi morto, mas ele não se... Pedro está mudado. Pedro está completamente mudado e não se cala e fala abertamente sobre Jesus agora. E Pedro continua: este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Pedro está citando aqui, vejam, com quem Pedro está falando? Pedro está falando com o sinédrio, Pedro está falando com a classe sacerdotal, como os saduceus, descendentes de Arão. Pedro está falando com os fariseus, com esse sinédrio, esse poder religioso que conhecia o Antigo Testamento. E Pedro, então, está usando versículos bíblicos e diz: olha, os construtores, a pedra que os construtores rejeitaram, quem são?
Quem deveriam ter sido os principais construtores? Eles, os sacerdotes. Deveriam ser os principais construtores da religiosidade judaica, mas exatamente os construtores rejeitaram a pedra fundamental, que é Jesus Cristo, né? Então, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, aqui essa segunda parte é o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro nome na face da terra capaz de salvar, porque a salvação está em Cristo, que morreu pelos nossos pecados e pagou por todos os nossos pecados, e somente nele. Não adianta crer em qualquer outra coisa, senão em Cristo. A salvação de Deus, a salvação que Deus propôs à humanidade, é uma salvação do seu Filho, que morreu e padeceu em nosso lugar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso Pedro agora já tinha falado na pregação dele para a multidão, e agora está repetindo diante do Sinédrio com todas as palavras, né? Falando que Jesus é a pedra que eles tinham rejeitado e que não há salvação em nenhum outro senão a não ser em Jesus Cristo. Vendo a coragem de Pedro e João, né, ali diante daqueles 70 poderosos do tribunal judaico, e esses homens, né, esses Pedro e esse João, pessoas simples lá da Galileia, pescadores, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, o aleijado estava ali com eles, não podiam dizer nada contra eles, porque o aleijado estava ali curado. Esse aleijado, eles, saduceus, que viviam, que eram os que controlavam o tempo, e que conheciam muito bem aquele aleijado de 40 anos na porta formosa do templo, agora o aleijado está ali, né, junto com eles. Então, era incontestável. O milagre era incontestável. Mas vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Deixa eu só explicar um pouquinho essa questão do sem instrução. Não quer dizer que eles eram analfabetos, tá? Mas que eles não haviam recebido uma instrução, uma educação das escrituras dadas pelos rabinos no templo, tá? Então, é essa a questão. Não é que eles eram analfabetos. Sem instrução não quer dizer analfabetos aqui. Quer dizer que eles não tiveram aquela educação formal, rabínica, né, dos rabinos do templo. E eles eram homens comuns, não eram aqueles alunos dos rabis, né, dos rabinos do templo, pessoas que despontavam, não. Eles eram aquelas pessoas, pescadores simples da Galileia, que não tinham recebido uma instrução rabínica das escrituras sagradas, mas eles conhecem as escrituras. E eles estão ali diante do Sinédrio, desses 70 anciãos que conhecem a Bíblia, que receberam a instrução, mas eles estão falando de igual para igual. Então eles ficam admirados e reconhecem que eles haviam estado com Jesus. Não, né? Esse pessoal conviveu com Jesus 3 anos, né? Ouvindo Jesus, recebendo muito melhor que qualquer rabino, né? Esse era o grande rabi. Então, eles reconhecem que esses discípulos, de fato, apesar de homens comuns e sem instrução, o modo como eles falam, o conhecimento que eles têm, só tem uma explicação: eles estiveram com Jesus. E daí, assim eles ordenaram que eles se retirassem do Sinédrio. Afinal de contas, só lembrando, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles, porque o cara estava ali curado, o aleijado estava curado. Então, assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio
E quando Pedro e João se retiram do Sinédrio, eles vão agora fazer o julgamento ali, né, conversar entre eles, começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Então, notem aqui, pessoal, como o Pentecostes, aquele vento impetuoso, aquele forte vento, aquele estrondo que é ouvido e que as pessoas, né, vão ver o que aconteceu, e aquilo chama atenção, e esses discípulos que falaram em línguas no templo e depois esse aleijado que é curado, né, isso se alastrou rapidamente pela cidade de Jerusalém. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. E não podemos negar isso, né? Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome, quer dizer, sobre o nome de Jesus. Vamos tentar calar eles e ameaçar eles para eles pararem de falar. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Vejam, ordenaram-lhes, porque eles são o sinédrio, eles são o poder religioso. E eles deram uma ordem a Pedro e João que não falassem e não ensinassem mais em nome de Jesus. Perfeito? Eles têm esse poder? Teoricamente têm, porque são o sinédrio. A questão é, Pedro e João vão acatar isso ou não, né? Mas a ordem está vindo de cima. Pedro e João podiam ficar com medo, né? E dizer, bom, então tá bom, vamos ensinar só de casa em casa, não vamos mais ensinar no templo. Mas olha a reação de Pedro e de João. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a questão. Qual é a verdade? Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Jesus Cristo é o ungido. A verdade de Deus é que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E é isso que nós estamos falando, e é isso que nós estamos pregando. Então, julguem os senhores. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Se Jesus é de fato Messias, né? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma expressão maravilhosa e muito usada e que tem que estar no nosso coração também. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós também, pessoal, nós temos isso. Nós sabemos dessa verdade. E nós não podemos deixar de falar dessa verdade, né? Do que nós ouvimos, do que é a verdade que nós cremos em nosso coração. Pedro e João estavam tão convictos dessa verdade que eles estão dispostos a morrer por essa verdade. E eles não podem deixar de falar. Se você sabe que uma coisa é verdade, se você tem certeza absoluta que uma coisa é verdade, você vai se calar e você vai parar de falar, ainda mais quando a questão é de salvação eterna, salvação de vidas eternamente. Não. Então, eles estão convictos. E é interessante, então, incrível. 2 meses antes, diante da ameaça de prisão, João havia fugido, Pedro negado a Jesus, mas agora eles estavam corajosos e intrépidos. O que aconteceu? Eles viram Jesus ressuscitado. Enquanto antes eles fogem, quando Jesus morreu na cruz, depois a gente vê que os discípulos estavam reunidos e portas trancadas com medo dos judeus. Olha esses discípulos. Quando Jesus é preso, eles fogem. Pedro vai, nega Jesus 3 vezes quando a porta aperta. Depois que Jesus morre, os discípulos estão de portas trancadas com medo dos judeus. Aí Jesus apareceu para eles e disse: paz seja convosco, toquem no meu lado, toquem na minha mão, né? Então, e eles viram Jesus ressuscitado. E quando eles veem Jesus ressuscitado, eles não têm mais dúvidas, então, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o prometido. A ficha cai, tudo se esclarece. E agora, por essa verdade, por Jesus, eles não têm medo de morrer por Jesus. Eles não têm medo de falar de Jesus, custe o que custar. Eles estão dispostos a morrer pela verdade
não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E essa tem que ser a atitude dos cristãos de todas as épocas. Não posso deixar de falar do que vi, do que ouvi, do que eu sei que é verdade, e da verdade eterna, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Imagina, se a gente tem 5.000 convertidos ali, né, naquele espaço, eles estão com medo da população, até porque eu falei para vocês antes que eles eram aristocratas, extremamente políticos. Eles estão com medo dos discípulos, de fazer alguma coisa com os discípulos. E então, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João, então, voltaram para os seus, para onde estavam os outros discípulos. Vocês lembram do Pentecostes? Tinha mais de 120 pessoas reunidas, então já tinha um bom grupo. Provavelmente depois do Pentecostes, ainda quando foram convertidos 3.000 pessoas, esse grupo cresceu ainda mais. Então Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Podem imaginar aqui, pessoal, com certeza absoluta, até porque a gente vê no final do capítulo 2 do texto do Pentecostes, que os discípulos se reuniam diariamente para orar. Então, vocês podem imaginar que esses cristãos aqui estavam orando fervorosamente pela prisão, né, por Pedro e João, que haviam sido presos, e no outro dia estariam diante do Sinédrio. Pode imaginar que eles estavam em oração aí durante a noite toda, e agora, então, Pedro e João voltam, dão esse relato do que aconteceu. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, tudo é teu, Senhor, a soberania divina, Deus é quem reina sobre tudo. E tu, além disso, de ter criado, né, todas as coisas e ser o soberano sobre tudo, tu falaste pelo Espírito Santo. Olha a inspiração da Bíblia aqui sendo atestado, pessoal. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por isso que a gente afirma, quando as escrituras foram escritas por homens, sim, mas foram escritas por homens pecadores, sim. Davi era pecador, sim, mas no momento que Davi escreve, ele está sob o impulso divino. Ele está falando, inspirado pelo Espírito Santo, e por isso as palavras são palavras que se cumprem 1000 anos depois, são palavras que vão se cumprir ainda, né, em profecias que ainda estão por vir, tá? Por quê? Porque é do Espírito Santo, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. O que ele falou? Salmo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles estão vendo isso aqui, tanto em Jesus, o Sinédrio. O que a gente tem em Jesus? Nós temos o Sinédrio, o poder religioso, nós temos Pilatos, o governador romano, Pilatos, que era o único que podia decretar morte, porque o Sinédrio não podia dar pena de morte, porque era um poder religioso, mas o Sinédrio condena Jesus, o poder religioso condena Jesus, o poder romano, né, político, condena Jesus. Então, porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, essa luta contra, né, Deus, contra Jesus, contra a salvação em Jesus. E agora eles veem isso acontecendo de novo em Pedro, na prisão de Pedro e de João. De fato, dizem eles, Herodes e Pilatos, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles
e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Notem aqui, nessa oração, eles estão orando, tá? Vocês já vão ver que o lugar que eles estão orando vai tremer depois dessa oração aqui. Mas essa oração aqui, eles estão louvando a Deus. E olha aqui o que eles estão pedindo nessa oração. Eles não estão pedindo, na oração eles não pediram para que Deus lhes amenizasse a perseguição e que não fossem mais presos. Eles pediram que Deus os capacitasse a anunciar corajosamente. Vocês notam a diferença? O que a gente oraria hoje? Talvez a gente oraria, Senhor, livra-nos dessa perseguição, não deixe que a gente seja mais perseguido. Talvez a gente esteja mais preocupado em salvar a própria pele do que preocupado em levar a palavra de Deus Salvador ao mundo. E eles não. Eles não estão preocupados. O que eles querem é levar a palavra salvadora de Deus ao mundo. E eles não pedem que Deus pare a perseguição, que eles não sejam presos. Eles pedem intrepidez. Eles pedem que o Senhor os capacite, considere as ameaças deles, Senhor, e, em vista das ameaças, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Quer dizer, nos dá coragem e nos capacite a anunciar a tua palavra corajosamente, como Pedro tinha feito diante do Sinédrio, né? Pedro e João. E é isso que os cristãos oram. É isso que a gente ora ou a gente quer salvar a pele, a própria pele, né? Então, vejam, é um grande exemplo aqui do que é o mais importante. Eles querem a salvação, eles querem que Deus os encoraje a testemunhar, porque isso é o principal nesse mundo. Nós não levaremos nada nesse mundo, a não ser realmente as pessoas que possam se tornar filhos de Deus e estar junto na glória eterna, né? Graças a Jesus Cristo. Então, eles querem que o Senhor os capacite e os encoraje para pregar a palavra, né? E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, o pedido deles já se concretizou, né? Depois de orarem, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora, já no final do texto, a gente tem praticamente o mesmo texto do final do capítulo 2, depois do Pentecostes. Da multidão dos que creram, né? Já eram agora 5 a 8 mil pessoas. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Quem estava na igreja no domingo, né, os que são aqui de Tararé, viram a pregação de domingo. Quem estava em Araputi também vai lembrar. No domingo eu preguei em Araputi sobre a Trindade, e mostrei claramente que tudo, na verdade, é de Deus, né? Tudo é de Deus, tudo que nós temos é de Deus. O mundo é de Deus, as terras são de Deus, os animais são de Deus. Citei versículos bíblicos comprovando isso tudo, quer dizer, tudo é de Deus, tudo que eu tenho, na verdade, é de Deus. E isso a gente tem que não perder de vista, né? As coisas não são minhas, as coisas são de Deus, e Deus confiou a mim para que eu seja um administrador dos bens que eu recebi do Senhor no período que eu tenho aqui na Terra, né? E nesse sentido, a gente administrar também caridosamente. Acho que é isso que eles faziam. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas eles compartilhavam tudo o que tinham. O que isso significa? Daí vejam Atos 2, 44 e 45, vamos relembrar lá. Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. À medida que alguém tinha necessidade, os irmãos chegavam a vender propriedades, vender bens para ajudar os irmãos que passavam necessidade. Amor ao próximo total, realmente caridade, enxergar com caridade os irmãos que padecem. Voltando para o nosso texto, isso é 2, 44, 45. Voltando para o nosso texto, veja como isso se soma. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, veja que bonito, mas é o ideal, né? De que não havia pessoas necessitadas entre eles. Né? Ninguém passava fome ou necessidade entre eles, porque eles se ajudavam, eles se socorriam, essa caridade cristã acontecia. Pessoas vendiam terras, vendiam casas, propriedades, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E até daí ele dá um exemplo. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que vai ser muito famoso depois, né, pessoal? No restante de Atos. Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, ele dá um exemplo, Lucas aqui dá um exemplo do que ele estava falando antes, porque ele falou antes que os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos para que distribuíam segundo a necessidade. E um exemplo de uma pessoa que fez isso foi justamente Barnabé, e talvez até Lucas tenha usado o exemplo de Barnabé, porque Barnabé, ele foi o escolhido para ir junto com Paulo na primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé foi quem depois levou Paulo até Antioquia, onde Paulo foi escolhido para a primeira viagem. Então, Barnabé, na sequência, ele faz a primeira viagem junto com Paulo. Barnabé é um missionário, né? Um missionário, mas uma pessoa, nota pelo texto aqui, uma pessoa que tem um coração compadecido dos que sofrem e compadecido dos outros, em todos os sentidos. E aqui está, então, um exemplo concreto de uma pessoa que fez isso. Lucas cita o exemplo de Barnabé para concretizar isso, dizendo, olha, o próprio Barnabé, que provavelmente alguns deles talvez conhecessem, o próprio Barnabé fez isso, né? Vendeu uma propriedade sua em Chipre e doou e trouxe o dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos administrassem e socorressem-os com maior necessidade. Concluindo essa parte aqui, pessoal, não era compulsório ou obrigatório, mas era voluntário. A gente não vê em nenhum lugar dizendo que eram obrigados. Os que têm propriedades agora são obrigados a trazer o dinheiro aqui, venda suas propriedades, traga o dinheiro aqui, nós vamos distribuir, ou nós vamos, não distribuir, mas a gente vai vai socorrer os necessitados com isso. Então, nenhum lugar a gente vê uma obrigação acontecer. Nenhum lugar, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a gente vê uma obrigação de que isso seja feito. Tudo leva a crer. Nós estamos aqui sob a ação do Espírito Santo, e veja como o Espírito Santo está movendo. O que o Espírito Santo está fazendo? E o Espírito Santo estava movendo o coração desses irmãos a olharem para os seus necessitados, para os seus irmãos necessitados, a compadecer-se dos irmãos necessitados, né? Não era, então, um comunismo, que tudo é comum para todos, agora nós vamos dividir igualitariamente para todos, todo mundo vende suas propriedades, nós vamos dividir, né, 100 para cada um aqui, ou coisa assim. Não era nada, não tinha um princípio de comunismo, mas o princípio aqui é de caridade cristã. Tá? Novamente, não foi compulsório, não foram desapropriados as suas propriedades, né? Então, não tem nada disso, e também não era comunismo, era caridade cristã. O que a gente tem aqui era a prática do amor ao próximo, né?
É um coração que se compadece, que não é obrigado, mas pela graça de Deus, olha para a necessidade do outro e quer ajudar o outro, né? E é caridoso para com o outro. É a aplicação do que Tiago fala. Tiago 3,15, que eu citei, os que assistiram o estudo de Atos, capítulo 2, eu falei sobre esse texto, mas não mostrei. Aqui agora eu vou mostrar. Tiago 3,15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, mas sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, ver uma pessoa passando necessidade de roupa, de alimento, um irmão na fé passando necessidade de roupa e de alimento, e você sabe que ele tem necessidade, e você diz assim, que Deus te abençoe, que você consiga, vá em paz, meu irmão, que Deus vai te ajudar, mas você não ajudar, então, vai em paz aqui, esse alimento vai satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Então, entende? É da boca para fora, mas na prática você não ajudou, na prática você não amou, na prática você não estendeu a mão, na prática faltou a caridade. Isso não é amor ao próximo, né? Isso é ilusão. Então, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, o que a gente vê nessa comunidade, né? Nessa comunidade, desses primeiros cristãos, era realmente um amor na prática, é uma vivência do amor. E o Espírito Santo agindo no coração deles e infundindo esse amor caridoso, de que olha para a necessidade do outro, está disposto, sabendo que, na verdade, a gente não vai levar nada desse mundo, que esse mundo é passageiro, e que, na verdade, tudo que eu tenho é porque são bênçãos de Deus, e que Deus me coloca como um administrador do que é dele, e eles vendiam propriedades deles para ajudar os mais necessitados, seus irmãos mais necessitados, faziam isso voluntariamente, faziam isso de coração, por amor ao próximo, da vivência do amor ao próximo, que deve ser inspiração para nós, para a nossa ganância, né? Para o nosso egocentrismo. É um exemplo prático. Os primeiros cristãos aqui são um exemplo prático para as igrejas de hoje, para as comunidades de hoje, para cada um de nós. Terminando, José, um levita de Chipre, né? Aqui os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação. Eu lembro de uma música aqui, que a gente cantava em Arapoti, que dizia, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, porque ele era filho da consolação, tradução do apelido dele. Então, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Bonita música, né? E é justamente expressando esse texto aqui, da atitude que Barnabé teve em vender o seu campo, colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem a favor dos mais necessitados. E, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do nosso Senhor Jesus e da grandiosa graça, e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Né? E assim a gente termina aí o capítulo 4. Tem uma continuação, a gente vai ver um exemplo negativo também, né, que é o famoso caso de Ananias e Safira, que foram até mortos porque mentiram ao Espírito Santo, aí tá nessa questão de propriedades ainda, né? Então é a continuação do texto, por isso não percam nosso próximo estudo, continuação, Atos capítulo 5.